Sim, está mais que provado com carimbo ainda. A fralda enche, a fralda lota, a fralda cheia. A fralda cheia já conhecida, tradicional, quando a gente joga lá contra eles. Impressionante essa capacidade de ter a posse de bola, de tocar a bola, de parecer que está acabando e destruindo a partida. Como muitos vão falar que amassou, né? Daqui a pouco vocês vão falar, o São Paulo amassou e apanhou. Né? Apanhou num detalhe. Pois é, olha o detalhe aí, ó. O detalhe é que nós conseguimos perder para o 15º colocado do Campeonato Paulista. Né? O Dorival, que começou como revolucionando, enxergando o que muita gente não via na escalação, e todos nós, estava lá na live com o Marcelão, estava lá na live com o Xandão também, entendemos extremamente positivo o time que ele montou em campo. Depois, meu Deus, hein, Dorival? Quanta merda junta em 2 semanas, hein, Dorival? É aquilo que a gente fala, né? Podia ter entrado com o time reserva lá no domingo, não entrou. Hoje entrou com o time, tomou um nó do Luxemburgo. Eu vou dizer por quê para vocês. Rony Altieri, São Paulo, raiz na área, é frustrado que fala, é triste que fala, é chateado que fala, enfim, um monte de coisa. Irritado acima de tudo, de ver essa caganeira, né? Mas assim, a gente já devia estar acostumado a ver essa caganeira. Porque é o que acontece com o São Paulo na hora que tem que decidir, né? Infelizmente, essa é a realidade da gente. Poxa, Rony, mas você estava confiante, Claro que eu estava. Eu estava extremamente confiante, baseado naquilo que eu tinha visto. Qual é a comparação que vocês fazem desse time que jogou hoje com o mesmo time que jogou contra o Palmeiras? Qual é a comparação que a gente pode fazer? De comportamento, de atitude, de bola? O que a gente pode falar a respeito disso? Muito triste a gente ver a maneira como nós tomamos os gols, a maneira como o São Paulo se comportou. Por quê? É lógico, gente, o Corinthians vai deixar a bola no pé do São Paulo. Eles sabem que eles têm hoje, ou melhor, já não sei mais, mas eles sabem que eles têm um time tecnicamente inferior. Um time que passa por um momento mais difícil que o nosso. Eles foram cirúrgicos. O Luxemburgo foi cirúrgico. O que ele fez? Ele chegou, deixa os caras trocarem a bola e pronto. E assim eles fizeram o jogo inteiro. O São Paulo trocou bola, o São Paulo ficou trocando bola. Só que assim, no primeiro tempo a gente já falou, estava sem criatividade. O Araújo mal no time, o Rato mal no time, né? O Caio já não estava fazendo uma boa partida. Quem estava destoando ali, eu estou dizendo positivamente, era o Arboleda, era o Beraldo e era o Maia. O resto estava completamente apagado dentro de campo. E assim a gente vê construir uma derrota, um jogo que o São Paulo poderia ter tratado e cuidado de uma outra maneira, né? Inclusive com empate, sair com empate, mas não, tem que ser dessa forma, tem que ser no vexame, tem que ser na fralda cheia. Eu vou falar uma coisa para vocês, o time jogou bem, apanhou, é eliminatório, o negócio não é jogar bem. Nós falamos que hoje seria uma guerra. Alguém vai falar da arbitragem aí? Alguém vai falar da arbitragem? O que eu tenho falado? A gente se preocupa demais com a arbitragem e esquece que o time não joga. O time não jogou em Cuiabá, o time não jogou hoje. Trocar bola de lado não é jogar. A última vez que nós fomos lá, nós fizemos a mesma coisa. E teve gente que disse que o São Paulo amassou os caras. É claro que a gente fica extremamente insatisfeito com isso tudo que a gente viu, né? Uma derrota que não estava no prognóstico, que não estava na ideia de nenhum São Paulino, pelo momento que a gente acreditava que vivia o São Paulo, para entregar esse jogo, e pelo momento que está o adversário. E mais uma vez a gente vai lá e lota a fralda, porque isso daí é lotar a fralda. Isso daí é fralda cheia, não é outra coisa. Senhores, a gente falou antes do jogo, gente. A gente coloquei lá no Instagram no intervalo. Cuidado. O Renato Augusto é a única fonte lúcida. Ainda eles têm uma, né? A gente não tem nenhuma. O Renato Augusto é a única fonte lúcida deles de criatividade e de perigo. Ele chutou uma no primeiro tempo, que o Rafael fez de uma defesa difícil, e meteu 2 gols na gente. Então, assim,
Será que ninguém sabe, Dorival? Você não sabe que ele é o cara? Inclusive a colocação do Alisson não era para marcar ele, para não dar espaço nenhum para ele. Não, impressionante, né? Eu vou abrir um capítulo à parte para Dorival Sênior, porque é o seguinte, né? Vou devolver ele para Dorival Júnior. Vou te devolver para Dorival Júnior, viu, Dorival? Eu vou devolver você, porque, meu Deus do céu. Semana passada falou do Flamengo, pôs o time titular contra o Cuiabá, apanhou, e hoje conseguiu apanhar do 15º colocado do campeonato. Que coisa horrível, Dorival. Você montou até um time interessante para a gente entrar em campo. Todos nós concordamos com a formação do time. Tudo bem, o time não estava rendendo muito bem, mas estava empatado o jogo. Né? Aí o Caleri machuca. Aí você vem com o Juan. Eu não entendi nada. Ninguém acho que entendeu nada. Eu não entendi absolutamente nada da vida do Juan. Um menino, né, num jogo pesado desse, com um zagueiro velho que tem o Corinthians, jogador experiente. A prova tá aí do que o Juan fez. Tudo bem que na jogada do Luciano, do gol do Luciano, a jogada parte dele. Mas eu não entendi. Com a possibilidade de já ter colocado o Erisson antes, ou com a possibilidade de ter colocado já o David antes. Ou o Pato, para ter um efeito ali na arena, do Pato estar em campo contra o Corinthians, um efeito psicológico que fosse. Aí você me tira o Araújo, que tudo bem, não estava bem, mas o Araújo não estando bem, continua melhor do que o Nestor, e você me coloca o Nestor. Tá bom, você sabe que não vai sair absolutamente nada daí, e não saiu nada daí. E na sequência, você tira o Nestor, então assim, desculpe, Dorival, noite completamente de Rogério Ceni a sua, viu? Você teve uma noite de Rogério Ceni, uma coisa horrível o que a gente viu, o que a gente assistiu. Tá? Então, se por um lado a gente, muitos de vocês também, é claro, se por um lado a gente achou que o São Paulo jogou razoavelmente bem, por outro não adiantou merda nenhuma jogar razoavelmente bem, porque apanhou. E não era para apanhar esse jogo. Né? Eu tenho alguma dúvida com relação a uma vitória no Morumbi na semana que vem? Talvez tenha agora, mas ainda acredito que o São Paulo pode ganhar. Cada jogo é um jogo, né? Cada momento é um momento. Só que é o seguinte, olha lá. Na hora que não era para a gente perder, a gente conseguiu perder. De certo que a lição do domingo na derrota contra o Cuiabá não serviu de nada para o jogo de hoje. Né? Agora, no final do jogo, o time tocando bola atrás, o tempo acabando e o time tocando bola atrás. Não dá, né, gente? Isso não é espírito de um time que está numa semifinal de Copa do Brasil. Isso não é espírito de uns jogadores que vestem a camisa do São Paulo. Ah, estava tudo bem até agora, agora está tudo mal. Não, não é que está tudo mal, eu estou falando desse jogo. Eu estou falando desse jogo. E não tem jeito, vai jogar lá, a fralda vai lotar. É isso que funciona. Eu já cansei de falar isso, eu já não vou falar mais nada a respeito disso. Entendeu? Eu já não vou mais ficar nervoso, não vou mais, sabe assim? Porque não adianta, gente. Então, quando a gente vai jogar lá, já não computa a vitória, porque não adianta. Ah, tudo bem, se empata tá bom, porque é mata-mata. Nem conseguir empatar a gente conseguiu. Entendeu? E se eles tivessem um time um pouquinho melhor e forçasse a gente, era capaz de meter mais gol ainda no São Paulo. Frustrado, triste, chateado. Eu vou te falar, com mais uma derrota num momento que não era para se perder. Né? Com o Dorival fazendo merda, com os jogadores também, muitos com uma má vontade gigante, né? Com a fralda lotada, como eu falei, um time sem atitude, a atitude que a gente esperava que teve contra o Palmeiras, um time sem postura, um time que não se organizou de maneira efetiva para ganhar o jogo. Repito, ficar tocando bolinha de lado não leva a gente a lugar nenhum. Para mim, basicamente, o que salvou nessa partida foi o Arboleda, foi o Beraldo e foi o Maia, para mim, o melhor jogador. Depois, no segundo tempo, não aguentou também, porque estava sozinho naquele meio de campo. E ainda ele bota o Mendes do lado do Maia para acabar de cagar tudo. Vou falar uma coisa para vocês, viu? Infelizmente, derrota dolorida e desnecessária na vida do São Paulino. Mais uma, né? Que é uma flechada a mais para São Sebastião. Pouca vergonha o que a gente viu essa noite. Coloca aí nos comentários o que você achou também, se você gostou ou não gostou, enfim. E vamos ver a semana que vem o que acontece com a gente. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Boa noite a todos.